Bom dia, alunos, professora Magna. Na aula de português de hoje, do 7º ano, nós iremos estudar sobre pronomes. Nós já estudamos, já fizemos uma revisão dos substantivos, dos artigos, dos adjetivos e na aula de hoje o foco será os pronomes. Então, o que são pronomes? Eu convido vocês a abrir um livro na página 68. Nós iremos trabalhar nessa aula páginas 68, 69 e 70. Na página 68, 69, tem a definição de pronomes. Pronomes são palavras cujo sentido é dado pela situação comunicativa. Podem substituir, retomar ou acompanhar os substantivos. Portanto, os pronomes, eles, diferente dos substantivos, eles não têm sentido fixo. Em cada ato comunicativo, apresentam um referente distinto. Pense em um bate-papo, por exemplo. Quando você está falando, usa o termo eu. Quando está ouvindo, é a outra pessoa que se refere a si mesmo como eu. Portanto, a questão da comunicação, da situação comunicativa, que vai determinar que tipo de pronome será utilizado. Os pronomes, eles são vários. Nós temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Na aula de hoje, nós iremos focar nos pronomes pessoais, tanto os pronomes do caso reto como do caso oblíquo. Nós temos 3 exemplos aí no slide, como vocês podem observar, o primeiro exemplo, né? Fernanda é minha mãe, ela canta muito bem. Quais são os pronomes que nós podemos notar nessa frase aí? Nessa oração. Na primeira oração, nós temos o quê? Qual pronome? Minha. Esse minha aqui, que é um pronome possessivo, ele está substituindo, retomando ou acompanhando? A função dele aqui é o quê? Acompanhar, certo? Ele está acompanhando. Ele está especificando que Fernanda é minha mãe, né? Dando a ela, no caso, o termo de posse, minha. E nessa outra, ó, ela canta muito bem, que está complementando aí. Ela canta. O pronome aqui no caso é qual? Ela. Esse ela aqui é um pronome pessoal. Esse ela, qual é a função dele aqui nessa frase? É substituir, retomar ou acompanhar o substantivo? Nesse caso aqui, ele está o quê? Ele está substituindo. Está substituindo o substantivo próprio, Fernanda. Eu poderia dizer, Fernanda canta muito bem. Não, ela canta muito bem. Ou então, minha mãe canta muito bem. Mas no caso aqui eu utilizei o pronome pessoal ela, da terceira pessoa do singular. Na outra frase, não vi a bolsa da qual você está falando. Vamos observar. Primeiro, nós temos aqui 2 pronomes. O primeiro é o pronome de tratamento, que é no caso aqui você. Está falando de uma forma mais pessoal. E esse da qual aqui, ele é um pronome relativo. Os pronomes relativos, né, que, cujo, da qual, eles têm a função mais de retomar algo que foi dito. No caso aqui, ó, quando eu falo, não vi a bolsa da qual você está falando, esse da qual aqui, ele está retomando a ideia que essa bolsa já tinha sido comentada anteriormente, certo? E na última, minha mãe está no trabalho. Qual pronome eu posso observar aqui nessa frase? Pronome minha. Da mesma forma, ele está acompanhando o substantivo comum mãe. Ele está com a função de acompanhar. Então, aí isso é uma prévia do que são pronomes, alguns exemplos. Vamos observar essa tirinha e vamos tentar ver os pronomes que estão nessa tirinha, né? Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Porque ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Então, essa tirinha aqui, que há os questionamentos sobre o fato da mãe ter ido ao médico e aquela hipótese se tinha um bebê a caminho ou não, né? Esse é o sentido da tirinha. Mas vamos analisar aqui a parte morfológica, né? Os pronomes. No primeiro quadrinho aqui, são 4 quadrinhos. O primeiro,
Quais são os pronomes que tem aí nessas duas expressões, tanto de um como de outro? Eu tenho aqui, ó, você, o que e o sua. Na outra eu tenho ela. No segundo quadrinho eu tenho 3 pronomes. Eu tenho eu e si, que são pronomes pessoais, e eu tenho o que é pronome interrogativo. No terceiro, quais pronomes eu posso observar aqui? Eu tenho ela, eu tenho você, e esse que também, que é um pronome relativo. E no último, o porquê, que é um pronome interrogativo, ela, outra, também definido, certo? Esse mim aí, ele é um pronome também pessoal, que nós vamos ver já já. Ela, novamente, enfim. Os pronomes, eles fazem parte da nossa comunicação. Inclusive, se você for estudar, por exemplo, verbos, conjugação verbal, é essencial que você saiba, primeiramente, os pronomes. Porque para você conjugar um verbo, tipo eu amo, tu amas, ele ama, né? Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, se você for utilizar, você vai ter que saber a conjugação verbal. Vai ter que saber os pronomes para fazer a conjugação verbal. Bom, os pronomes pessoais, eles são pronomes que indicam as pessoas do discurso, ou seja, o que existe na conversação. Nós sabemos que na conversa nós temos aquela pessoa que está falando, aquela pessoa que está ouvindo e de quem estou falando. E aí que se divide as pessoas do discurso. A primeira pessoa é aquela que fala. No caso singular, eu, e no plural, nós. Segunda pessoa, aquela com quem se fala. Tu no singular e vós no plural. E a terceira pessoa, aquela sobre a qual se fala, ou seja, de quem se fala. Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Então, essas pessoas aqui do discurso, nós chamamos de pronomes pessoais do caso reto, porque eles têm a função de sujeito. De sujeito. Mas nós também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eles têm a função de objeto, que são os pronomes tônicos, que são aqueles que têm a tonicidade maior, mais elevada, e os atos que têm o tom mais leve. No caso aqui, ó, os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, o que faz parte da primeira pessoa. Mim, comigo, observa que esse comigo aí é junto. Tem alunos que colocam comigo separado. Não, comigo é junto. Me, aí a segunda pessoa, ti, contigo, e no átono, ti. Terceira, se, consigo, ele ou ela, e no átono, se, o, a, lhes. Lembrando que esse o e esse a, ele pode ser um artigo, dependendo se ele for acompanhar um substantivo. Nesse caso aqui, ele só é pronome se ele substituir a palavra ele ou ela. Por exemplo, eu a vi na classe. Então, esse azinho aí, ele está acompanhando o quê? Um verbo. E esse a aqui está dizendo o quê? Eu vi ela. Seria a mesma coisa que eu me comunicasse dessa forma. Mas o certo, eu a vi na classe. Então, esse a está substituindo aqui, no caso, o pronome ela. Então, ele só é pronome se ele estiver acompanhado do verbo, por exemplo, e se ele substituir a palavra ele ou ela. Da mesma forma, o li, né? Disse-lhe. Então, disse para ele. Nós temos a primeira pessoa do plural, nós, conosco, e o nos, sem acento. Segunda pessoa, vós, convosco, e o vos. Terceira pessoa, eles, no caso, se, consigo, eles ou elas, ou se, os, as ou lhes. Outra observação. Tem gente que fala assim, vamos com nós, entre aspas, né? Vamos com nós para a feira. Olha, essa expressão com nós é visto como errada, porque o certo seria o quê? Usar o pronome oblíquo do caso tônico. Vamos conosco, tá bom? Então, a gente tem que estar atento, porque a utilização de uma linguagem mais culta depende da utilização correta do pronome. Vamos aqui para outra tirinha, diz o seguinte. Vamos massacrá-los, vamos. Vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Qual dessas duas expressões aqui o pronome está escrito errado? Vamos massacrá-los ou vamos arrasar eles? Qual seria o que é visto como errado gramaticalmente? Seria o quê? O segundo.
Porque esse los aí também é um pronome, ele tem a função que vamos massacrá-los de uma forma mais culta, né? Esse los se representa a eles, justamente a eles. E aqui nós temos outros exemplos. Eles já chegaram, certo? Então, o pronome aqui qual é? Eles, pronome pessoal. Aqui está funcionando como sujeito, porque quem chegou? Eles, né? A que horas devemos esperá-los? Observa que aqui o verbo, mesmo quando você não utiliza o nós, o verbo aqui, ele por si só, ele já denuncia qual é o pronome. Ó. A que horas devemos esperá-los? Então, esse devemos está conjugado, então já fica subentendido que é o nós. O médico entregou-me a receita. Observa que o me, a utilização do pronome pessoal do caso oblíquo, ato no me aqui utilizado junto com o verbo. O médico entregou a receita para mim. Então, quando eu falo que o médico entregou-me a receita, é a mesma coisa que eu falar que o médico entregou a receita para mim. A diferença é que está sendo utilizado de uma forma mais formal. Está comigo seu caderno, certo? Aqui, ó, esse seu aqui, que é o pronome, no caso, o comigo, o seu é um pronome possessivo e o comigo é um pronome pessoal também. Agora, vamos observar a tirinha no livro didático, na página 69. Tem uma atividadezinha. Leia essa tirinha com os personagens H e Égua, criados pelo quadrinista estadunidense Chris Bowling. Meus amigos R e Carl tomarão o café da manhã conosco. Você se importa? Aí a mulher diz, acho que não. A que hora devemos esperá-los? Aí, toc, toc. Eles já chegaram. Ficaremos jogando cartas até de manhã. Certo? Essa aqui é a tirinha. Vamos para a atividade. De acordo com o primeiro quadrinho, que convite H teria feito a dois amigos? Qual seria esse convite? Para o quê? Para tomar o quê? Café da manhã na casa dele, não é verdade? Qual parece ser o objetivo da pergunta feita por H a Elga? O que essa pergunta sugere sobre a relação entre ele e a esposa? Qual seria o objetivo quando ele pergunta, já que já tinha marcado e as pessoas e os convidados já estavam chegando? O objetivo era o quê? Saber a opinião de Elga sobre o convite aos amigos. E a pergunta sugere que ambos têm uma relação respeitosa. Então, ele esperava que a sua esposa também tratasse bem seus amigos, embora eles fossem passar, vamos supor, ficar a noite todinha jogando na sua casa. A outra pergunta. No segundo quadrinho, conhecemos o verdadeiro convite feito por H. O que ele pretende? Na verdade, a intenção dele não era apenas o café da manhã, mas sim também passar a noite o quê? Jogando carta com os amigos. Essa nova informação revela que a pergunta de H tinha outro objetivo. Qual seria o objetivo quando ele perguntou para Elga? Era o quê? Conseguir a aprovação de Elga para que algo que provavelmente não agradaria. Então, ele sabia que ela não iria aprovar, que ele passasse a noite toda jogando com os amigos, então ele já resolveu expor isso de uma forma mais sutil. Próxima. Para se referir aos convidados, H empregou os substantivos. Quais são eles? No caso aqui, ó, nós temos os nomes próprios, né? R e Carl. Nós temos também amigos, que é a palavra que se refere também a eles, no caso substantivo comum, e L e K substantivo próprio. Próxima. Que pronome H usa para substituir esse substantivo no segundo quadrinho? Nesse caso aqui. Deixa eu procurar a perguntinha aqui, deixa eu ver. Que pronome H usa para substituir esses substantivos no segundo quadrinho? Ele usa o quê? O pronome eles, tá bom? Pronome, ó, eles já chegaram. Então, esse eles aí, eles dando a ideia que são seus amigos. Próximo. Égua também se vale de um pronome para substituir os mesmos substantivos. Que pronome ela usa? No caso, ela usa o pronome los, que se refere também a eles. Quando ela diz o seguinte, olha, devemos esperá-los. Esse los esperar a eles, no caso.
Os pronomes usados por H e égua indicam qual pessoa do discurso? Nesse caso aí, a terceira pessoa do plural. Em sua opinião, que vantagem traz a comunicação, a possibilidade de substituir substantivos por pronomes? Então, os pronomes eles servem para que nós possamos evitar a repetição de termos. Então, quando nós utilizamos um pronome pessoal, por exemplo, isso evita que há uma repetição de termos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês irão responder a atividade da página 68, certo? O primeiro, a nona questão, tá bom? Até mais.